Uma fonte de renda é jogada fora diariamente nas cidades, principalmente naquelas onde é grande o número de empreendimentos imobiliários. São as sobras de material de construção civil que poderiam ser recicladas, como concreto, por exemplo. Ele causa um enorme impacto ambiental para ser preparado e, quando descartado, é um agente de poluição quase que permanente. É comum terrenos serem usados como locais de despejo de entulho. Como também é comum a maioria dos municípios não possuírem um destino ecológico para esse tipo de lixo. Enquanto o prédio sobe, a montanha de entulho aumenta. O boom imobiliário dos últimos anos só agravou um problema antigo, a falta de destino para o que sobra das construções. Isso é calamidade, né? Olha o tamanho do lixão que tem isso aqui. Ali na prefeitura mais de 50 vezes e até agora não saiu nada. É ridículo, né? É ridículo, já passou da hora do povo tomar uma providência, né? E se nada for feito, toda essa sujeira vai ficar aí por muito tempo. Enquanto o papel leva no mínimo 3 meses para se decompor, o plástico mais de 100 anos e uma lata de alumínio quase 1 milênio, uma coluna de concreto, por exemplo, tem durabilidade incalculável. Nós temos colunas gregas, colunas italianas, o Panteão, o Coliseu, por exemplo, que estão aí até hoje, né, e são feitos de concreto. Ana e Lia fazem parte de um grupo da PUC de Campinas que busca alternativas para reaproveitar o entulho. Segundo elas, 94% do que sobra nas obras pode ser reciclado e é dever do poder público criar condições para isso. Porque uma pessoa ela não vai atravessar a cidade, às vezes 12, 13 quilômetros para levar o entulho. Então, é fundamental que o município também implante os ecopontos, né, ou as unidades de triagem, que vão receber volumes menores, vão fazer a separação do entulho. Na região há apenas 3 usinas para reciclagem de entulho. A mais nova foi inaugurada semana passada em Hortolândia. O resultado desse processo de reciclagem são 5 tipos de materiais diferentes. Desde uma pedra de concreto como essa aqui, que pode ser utilizada em uma obra de drenagem, até um material bem mais fino, como esse aqui, parecido com a areia. Ele pode ser utilizado na fabricação de pré-moldados ou numa construção para fazer o contrapiso ou o reboco, por exemplo. A diferença em relação à areia tradicional é que o preço chega a ser 40% menor. O prédio da administração da usina foi todo construído com material reciclado, até mesmo as telhas feitas de garrafa PET. A unidade pode processar até 320 toneladas por dia, quase 3 vezes o que é produzido em Hortolândia. O entulho de outros 7 municípios deve ser trazido para cá, mas isso ainda depende de convênios. Depende de poucas conversações que já estão avançadas, né? Eu acredito que dentro em breve os municípios já estarão entregando os seus resíduos aqui. Até 2013, toda a cidade deve ter um plano para manejo do entulho, mas dificilmente essa resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente deve ser cumprida. 60% dos municípios paulistas ainda não têm, né, os planos de gestão. Mas essa resolução ela também aponta para a necessidade de alguns municípios se unirem, né, trabalharem em conjunto, né, porque muitas vezes o município é muito pequeno e não tem uma condição ou uma geração de resíduo tão grande, né, que viabilize a implantação de uma área, né, de unidade de reciclagem específica para ele.